Muito boa tarde, o prometido é devido. Vou entrar também em direto pelo Instagram. Olá, boa tarde, o prometido é devido. Eu perguntei-vos se queriam um vídeo falar sobre este tema das armadilhas do ego, que foi um tema que estive a trabalhar para uma apresentação, aliás, para uma reunião de inspiração que fazemos na Team 8 todos os meses. E este foi um tema que estive a trabalhar, que acho que é muito, muito pertinente para trabalharmos no nosso autoconhecimento e também para começarmos a estar mais conscientes de algumas armadilhas que muitas vezes travam o nosso próprio crescimento. Então eu vou esperar um bocadinho que comecem a entrar aqui em direto, já tenho algumas pessoas em direto também pelo Instagram e daqui a pouco vamos começar a falar sobre este tema. Eu lancei a pergunta se queriam saber mais sobre este tema das armadilhas do ego, precisamente no Instagram, no sábado à tarde, e 82%, mais coisa menos coisa, 82% das pessoas responderam que queriam realmente saber mais sobre isto. Quem é que está curioso por saber que armadilhas é que o nosso ego nos prega? Alguém por aí curioso? Alguém quer lançar algumas sugestões de armadilhas do ego? Ok, bem-vindo André, bem-vinda Sara, bem-vinda Carla, Catarina, ok, bem-vindo Joel também. Então, o que é isto? O que é isto das armadilhas do ego? Primeiro que tudo, o que me motivou a preparar esta partilha foi um livro que eu estou a ler neste preciso momento, que não sei se tem aqui ao meu lado. Vamos ver, eu penso que sim, eu penso que ele está aqui, que se chama, exatamente, que se chama Viver Sem Medos, e embora o Sérgio Fernandes não fale das armadilhas do ego neste livro, a verdade é que ao estar a ler tanto sobre medo e sobre o que é, sobre todas as crenças que nos limitam, portanto o livro fala muito de crenças limitadoras e fala de como nos podemos libertar destas mesmas crenças, e foi isso que me levou a viajar até este conceito das armadilhas do ego. E efetivamente o medo, ao contrário do que nós possamos pensar, o medo não é inato ao ser humano. Todos nós nascemos com uma coisa que se chama instinto de sobrevivência, que serve basicamente para não morrermos, para sobrevivermos. Isso está efetivamente no nosso código genético, já vem connosco. Nós temos um instinto, temos uma série de processos bioquímicos que ocorrem no nosso organismo para nos proteger de todo o tipo de perigos, mas o medo do perigo, o medo de morrer ou de não conseguir sobreviver, nada tem a ver, ok? Paulo diz que não se ouve. Paulo, já se ouve agora? Já se ouve? Podem dizer-me alguma coisa se já se ouvir? Ok, acho que vamos ter que começar o vídeo do início porque não se está a ouvir. Alguém consegue ouvir? Ok. Não percebo porque é que não se ouve. Se está tudo ok. Alguém consegue ouvir? Desse lado, no Facebook, conseguem ouvir-me? Sónia Cristina, bem-vinda. Marta Marques, bem-vinda também. Conseguem me dizer se me estão a ouvir? Alguém consegue ouvir? Ok, agora não sei se tenho som ou se estou só a falar para o boneco, mas eu penso que pelo menos no Facebook me estarão a ouvir. Raquel, Patrícia, bem-vindas. Conseguem ouvir-me?
O som está no máximo. Sem som. Meu Deus. Só um segundinho, gente do Facebook. Ok, conseguem. Uns não veem, outros não ouvem. Isto está a correr espetacular. Então vamos cá ver. Se eu caísse numa armadilha do ego, eu agora acabava este vídeo e dizia que não tinha valido para nada. Então vamos lá ver o que é que se passará aqui. Alguma definição não está a correr bem. Não. Ok, conseguem me ouvir agora? Então vamos fazer o seguinte, eu vou terminar o direto aqui e vou voltar a começar. Vou terminar deste lado. Que bom! Ok, bem-vindos outra vez. Eu gostava de saber quem é que está aí desse lado que me consegue ouvir no Instagram, se não continuamos só aqui pelo Facebook. E eu que já estava toda animada com o tema, de repente quebrou-me aqui o... Raquel, confirma-me só se consegues ouvir. Miriam, bem-vinda. Confirmem-me só se conseguem ouvir, se me estão a conseguir ouvir no Instagram. Ok. Carla, consegues ouvir aqui no Instagram também? Bem, isto está a ser um desafio espetacular. Então, para quem está a ouvir a partir do Instagram, eu vou começar do início. Peço desculpa a quem me está a ouvir. Oh, bolas. Não se ouve mesmo no Instagram. Então... Ah, não. Bem, vamos ficar-nos mesmo pelo Facebook, já que se ouve e se vê bem. Então, voltando ao ponto que eu estava a falar. Então, eu inspirei-me no livro, foi o livro Viver Sem Medos, do Sérgio Fernandes, que me levou a esta reflexão sobre as armadilhas do ego. E eu estava a dizer-te que que o medo, aliás, que a maioria dos medos que nós temos e que nos limitam e que travam a nossa vida, travam as nossas concretizações, na verdade não são inatos a nós não nascemos com eles. Nós nascemos sim com um instinto de sobrevivência muito apurado, temos uma série de mecanismos automáticos no nosso organismo, o nosso organismo tem uma série de respostas bioquímicas ao perigo que nos fazem reagir de maneira a manter-nos vivos, de maneira a sobrevivermos. Mas isto é uma coisa, termos o medo de um perigo iminente que ameaça a nossa sobrevivência, e outra coisa são uma série de medos que nós achamos que são super reais e que nos travam em imensos momentos da nossa vida e que na verdade são produto efetivamente do nosso ego. Para irmos mais fundo neste tema, voltemos ao início, voltemos à nossa infância. Quando nós somos crianças, somos autênticos kamikazes. Quando somos crianças, não temos medo de praticamente nada. E esta é a prova de que efetivamente o medo não é inato ao ser humano, e sim é algo que nós vimos a desenvolver vamos desenvolvendo com a nossa educação, com as experiências que vamos vivendo, e por isso o medo é efetivamente é um produto do nosso ego. Já lá vamos, voltando à infância. Quando somos crianças, quando começamos a engatinhar, quando começamos a andar, quando começamos a cair, a tropeçar e tudo mais, nós não desistimos de fazê-lo. Não só não temos medo de começar a fazer,
como não desistimos? O que acontece muitas vezes é que à nossa volta temos adultos. E os adultos, sim, têm medo e alertam-nos para uma série de perigos que nós, enquanto crianças, obviamente que nos alertam para nosso bem, mas que nós, enquanto crianças, não conseguimos ver. E então, os adultos têm medo que nós, se cairmos, nos magoemos. Têm medo, alertam-nos para não fazermos birras, porque não querem passar por vergonhas, alertam-nos para nos comportarmos bem. Fazem imensas comparações na nossa infância. Olha para a Joaninha que se comporta tão bem e tu estás a fazer uma figura triste no restaurante. E estas comparações, todas estas coisas que vamos passando pela nossa infância, que são supostamente para o nosso bem, ficam efetivamente na nossa memória, ficam guardadas, e em muitos outros momentos nós vamos estar a pensar, vamos ter uma série de vergonhas e de medos que nos levam a não fazer uma série de coisas, ou para não nos magoarmos, porque tivemos uma experiência passada ou porque alguém nos avisou que nos magoaríamos, e isto impede-nos efetivamente de fazermos uma série de coisas que se calhar gostaríamos de fazer. Então, quais são estas armadilhas do medo? Do ego. O ego inculca-nos todos estes medos por um motivo muito simples. Nós não somos o nosso ego, ao contrário do que muitas vezes pensamos. Nós somos muito mais do que o nosso ego. O nosso ego é como se fosse uma camada de proteção, como se fosse uma vozinha que nos quer proteger de perigos sociais e não só. Então o nosso ego diz-nos coisas como: fica sossegadinho, não te arrisques, não faças nada diferente, porque tu não estás preparado para fazê-lo, tu não és capaz, não te arrisques, porque tu não és igual ao outro, não te exponhas, porque vais passar por uma vergonha. Tem cuidado, não te apaixones, porque provavelmente vais voltar a sofrer. Então, esta voz que nos protege é efetivamente o nosso ego a falar, porque o nosso ego não quer que nada mude. E não quer que nada mude porque tem medo da mudança, tem medo do sofrimento, tem medo do desconhecido. Então, esta voz vai sempre proteger-nos. É esta voz que nos faz manter-nos sempre iguais, mesmo quando não estamos contentes. E por isso é que muitas vezes estamos em situações altamente desconfortáveis, seja em relações amorosas altamente desconfortáveis, seja numa carreira que não nos realiza, seja num ciclo de vida de ramo constante, um ciclo de vida de piloto automático, no qual não nos sentimos realizados nem entusiasmados, mas é seguro. Mas nós já conhecemos as regras as regras do jogo, portanto não é seguro, é confortável, então não corremos o risco de nos enganar, não corremos o risco de passar por uma vergonha, de nos humilharmos, de cairmos, de nos ficarmos frustrados. Então o ego está sempre disposto a manter-nos na mesma. E isto é efetivamente uma armadilha. É uma armadilha que nos faz, por exemplo, agarrar-nos a opiniões e convicções completamente com unhas e dentes e a dizermos coisas como: jamais na vida eu vou mudar de opinião, eu sempre fui assim, sempre pensei assim e a vida sempre foi assim e sempre assim será. Então, isto é efetivamente um produto do nosso ego, é uma autêntica defesa. A má notícia é que enquanto te estiveres a defender do fracasso, enquanto estiveres a defender de cair, enquanto estiveres a defender de te enganares, tu estás a travar a tua própria evolução pessoal, estás a travar a tua possibilidade de viver a vida em pleno. E isso é efetivamente muito, muito triste, porque se te estás a travar a possibilidade de viver em pleno, significa que há uma série de experiências que te vão passar completamente ao lado, simplesmente por estares a ouvir essa vozinha chata que te quer
proteger. E há momentos em que devemos ouvi-la, sim, devemos ouvi-la, mas devemos ouvir outras vozes. Ouvir efetivamente os nossos desejos mais íntimos, ouvir efetivamente também os conselhos de pessoas que estão à nossa volta, que estão a ver o filme de fora. Não é para nós ouvirmos só o ego, ou ouvirmos só as pessoas de fora, ou ouvirmos só os nossos desejos, e sim para, com toda esta informação, podermos tomar decisões mais maduras, sempre num sentido de liberdade. O ego aprisiona-nos, o ego mantém-nos, como eu dizia, já disse várias vezes, mantém-nos efetivamente na mesma e impede-nos de evoluir. Esta era a mensagem que eu te queria deixar hoje. Gostava que estivesses atento nos próximos dias a esta voz interna, a estas pequenas mensagens de medo. Começa a analisar que medos é que tu tens, que medos é que te têm travado até aqui. Que coisas é que tu estás a fazer ou não estás a fazer simplesmente por ouvir a voz do medo, que é exatamente a mesma coisa que dizer ouvir a voz do ego. Pergunta-te o que é que poderias fazer diferente se não estivesses realmente a ouvir essa voz. Eu durante muito tempo não me atrevia a fazer coisas diferentes do status quo, coisas diferentes de todas as pessoas, de todas, porque muitos destes medos são medos sociais, são medos efetivamente associados à nossa vida em sociedade, associados às relações que temos à nossa volta. E muitas vezes eu percebi-me que durante muito tempo não me expunha, não me atrevia a experimentar coisas diferentes, não me atrevia a seguir um caminho que era fora do comum, porque tinha medo efetivamente do que os outros pensavam. E muitas vezes este medo da opinião alheia vem disfarçado de muitas outras coisas. Não é isso que nós ouvimos. Nós na nossa cabeça ouvimos: tu não és capaz, se calhar isso não é para ti, se calhar tu não consegues. E por trás o que esta vozinha está a esconder é efetivamente o nosso medo de errar, o nosso medo de enganarmos, o nosso medo de passarmos por uma vergonha. E isso é só ego, malta. Só ego. Nada se constrói na vida. Aliás, é absolutamente impossível. Reparem, eu comecei por dizer que nós temos um instinto de sobrevivência inato. E é esse que devemos ouvir quando estamos a atravessar a rua e ouvirmos um carro a apitar. Convém mexermos porque estamos numa situação de perigo. Mas muitos dos outros alertas, muitos dos outros perigos que nós ouvimos, todas estas campainhas que nos tocam, têm a ver com experiências da nossa vida, experiências que tivemos no nosso passado, em que alguma coisa não correu bem. Então nós não queremos voltar a passar pela situação de algo não correu bem. Isto acontece com alguém depois de passar por uma relação que não funcionou, por uma relação que terminou. E atenção, terminou. Funcionou quando funcionava. Este é outro ponto também muito importante. Nós temos que perceber que nós temos efetivamente um instinto de sobrevivência, e mesmo com o melhor instinto de sobrevivência que nós possamos ter, nenhum de nós está livre de morrer. A morte faz efetivamente parte da vida. É verdade, não sei se é novidade para vocês, mas a morte faz efetivamente parte da vida e não podemos escapar dela. Agora, o fracasso, o erro, o engano também fazem parte da vida. São uma parte super importante dela, fazem parte do caminho para o êxito, inclusivamente. Portanto, ninguém espera ter uma vida realmente feliz e conquistar o que quer que seja na vida sem se enganar, sem falhar, no limite, sem se pôr em xeque e sem se arriscar
a eventualmente passar por algum tipo de vergonha. E a verdade é que a grande maioria das preocupações que nós temos, a grande maioria dos medos que nós temos são absolutamente infundados. São efetivamente o produto deste ego, produto desta defesa, e são infundados porque na maioria dos casos não se chegam sequer a realizar. Quantas pessoas é que nós conhecemos que não se atreveram, que passaram 20 ou 30 anos a tentar agradar toda a gente à sua volta, simplesmente para que toda a gente estivesse bem e que ninguém o criticasse, e no fim de contas, ao final de 30 anos, estavam frustrados e infelizes por não terem feito nada daquilo que queriam fazer. Tenham medo, muito medo disso mesmo. Isso sim é digno de ter medo à séria. Medo de deixar que a vida passe completamente ao lado. Portanto, o meu convite para ti é que esta semana estejas atento à voz do teu ego e que, se assim quiseres, partilhes comigo que conclusões tiras destas armadilhas do ego. Adeus e até breve!